Vamos conversar um pouco sobre pílula de emergência. É uma dúvida comum que muitas mulheres utilizam a contracepção de emergência, mas muitas vezes não sabe como usar, não sabe quando pode utilizar, não sabe se tem contraindicação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando utilizar a contracepção de emergência? Quando tiver uma relação sexual desprotegida, por uso inadequado de anticoncepcional, esqueceu ou passou do horário, ou após uma violência sexual, estupro, tá certo? Ele reduz em até 75% a gravidez. Vejam que não é 100%. Então, já vou iniciar falando que não é um método para ser de uso corriqueiro. E até quando podemos utilizar? Quanto mais precoce nós utilizarmos, seja do esquecimento, seja de uma relação sexual desprotegida, seja após estupro, melhor, porque aumenta a eficácia. Porém, até 5 dias após essa relação sexual desprotegida, ela ainda tem alguma eficácia. Por que, Milena, que é tão importante utilizarmos o mais precoce possível? Porque o principal mecanismo de ação da anticoncepção de emergência oral é postergar a ovulação, tá? Então posterga aí, vejam, em até 2, 3 dias essa ovulação. Então, quanto antes, melhor. Por quê? Se a mulher já ovulou, esse efeito vai ser muito menor. Ele vai ter apenas o efeito local de alteração da peristalse das trompas, de espessamento do muco cervical. Bom, e o que a gente tem disponível no Brasil para anticoncepção de emergência? Basicamente, nós temos a pílula com levonorgestrel, que ela pode ser utilizada em uma dose única ou em 2 tomadas com intervalo de 12 horas entre elas. Não existe contraindicação, gente, então isso é essencial de vocês saberem, porque se ela tiver hipertensão, se ela teve trombose, se ela tem câncer de mama, não tem nenhuma contraindicação. Sempre ela pode utilizar a pílula de emergência. Eu gostaria de lembrar a vocês que o dispositivo intrauterino com cobre também pode ser utilizado como contracepção de emergência e é uma coisa que nós esquecemos muitas vezes. Da mesma forma, com a pílula só de progestagênio, ele pode ser utilizado até 5 dias da relação sexual desprotegida, o quanto antes, melhor também. E quais são as orientações após o uso dessa contracepção de emergência? Então, em relação ao DIU de cobre, uma vez que ele está bem inserido dentro da cavidade uterina, não precisa utilizar mais nada. Já em relação à pílula de emergência, essa mulher deve ficar 7 dias em abstinência sexual para que ela tenha o maior benefício contraceptivo desse método. Como eu já havia falado, o uso rotineiro ele não deve ser orientado. Existem métodos muito mais eficazes do que a pílula de emergência. Apesar de que o uso mais de uma vez naquele ciclo não é associado a efeitos colaterais graves. Se for necessário, ela usa novamente. Mas se ela precisou usar mais de uma vez em um curto intervalo de tempo, é importante que ela procure seu ginecologista porque esse não é um método eficaz. Vejam que a taxa de falha dele é muito alta, de até 22 gestações para cada 100 mulheres que utilizam o método em um ano.